Nesse caso, você poderia perguntar se você está assistindo à produção de uma etnia. Porque o livro vai dizer que, como que é? Sem etnicidade. Raça sem etnicidade, não é isso? Mas você pode, lendo a sua tese, ouvindo você falar, às vezes eu sinto que está se produzindo um código compartilhado. Agora que você fala de baile branco, baile de negro, fica mais claro isso, porque se você produz um espaço que tem o seu próprio código, né, evidentemente, com o passar do tempo, você vai produzindo um código que você pode chamar de cultura negra, né? Porque você sabe muito bem, né, que um dos grandes problemas do Brasil, visto do ponto de vista do Brasil, é que a cultura dita negra também é de todos, na verdade. Eu li no jornal ontem que o IBGE diz que metade dos macumbeiros são brancos. Mas isso já está embastido na década de 60 e 50, na verdade. Então, eu sempre dizia isso quando o Calão estava começando a fazer aquele estudo. Eu disse, Calão, presta atenção. Porque se os símbolos da cultura negra são compartilhados pelos brancos no Brasil, é óbvio que um grupo querendo produzir alguma coisa específica vai procurar em outro lugar. Vai produzir alguma coisa nova. Então eu tive, não sei, uma pergunta. Estamos assistindo à produção de uma cultura negra, distinta, né? Com esse nome, inclusive. Né? Nesse caso, é uma pergunta que tem consequências, não é isso? Tem consequências porque não se trata mais, talvez, de um desejo de todo mundo junto nas universidades e tal, mas uma outra filosofia do Brasil. Mas essa é apenas uma pergunta. Estou falando demais, né? Falei muito? Ainda não. Pode. Mas eu estou chegando no final. Tem mais. A minha última pergunta está na mesma linha, Batista. No sentido de tentar olhar para tudo que você descreve dentro do contexto do Brasil como um todo. Ao mesmo tempo que tudo que você está descrevendo está acontecendo, de 2000 para cá, o próprio governo federal mudou de postura, na verdade. Quer dizer que até 1995 não havia racismo no Brasil, do ponto de vista do governo federal. Foi apenas em 95 que o governo federal finalmente reconheceu, né, que era uma questão estrutural do país e começou a tomar medidas. E essas medidas vão sendo cada vez mais. Então você tem o CEPIR, não é isso? A CEPIR, e você tem as cotas, etc, etc, etc. Quer dizer que, ao mesmo tempo que está rolando hip hop, rap, etc e tal, no andar de baixo, estão rolando coisas lá no andar de cima, não é isso? E lá naquele andar de cima, não é os Racionais MC que estão fazendo, não. Não. São intelectuais que estão fazendo. O que eles chamam de intelectuais, não é isso? E são intelectuais de várias cores. Não é? Aliás, de várias cores. E os mais ardorosos defensores das cotas são branquinhos. São. Ricardo Henriques, o José Jorge Carvalho. Não é? Quer dizer que eu estou fascinado porque eu estou vendo que você tem estou fascinado o suficiente apenas para te colocar o que está na minha cabeça. Deve ter alguma ligação. Qual é a ligação que você faz entre, né, todos esses... O que está acontecendo no Brasil? Brasil como um todo. O que está acontecendo? Né? Será, né, que estamos assistindo realmente uma mudança radical? Né? Radical. Né? Ou é mais uma acomodação temporária, né? Ou estamos oferecendo mais opções e mais alternativas às pessoas. Quer dizer que eu não estou nem pensando nem um pouco que hip hop, por isso que a pergunta sobre a extensão, né? Não estou nem sugerindo que está produzindo guetos, nada disso, mas está produzindo opção gueto, apenas isso, como pergunta. Enquanto, evidentemente, as pessoas, ao mesmo tempo que tem pessoas querendo entrar nas universidades, segundo grau, né? Tem outras pessoas elogiando a diferença e o gueto. Mas esses são apenas pensamentos que a sua tese me provocou, né? Me provocou. E de dizer de novo que só você para
para levantar esse tipo de poeira e me fazer pensar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Peter. O artista agora, então, vou contar seus vídeos. Se você quiser, você incorpora. Obrigado, Peter. Para dar essa continuidade do diálogo do mestrado para o doutorado, né? Essa foi a ideia quando eu te convidei. Né? A professora Maria Lúcia não veio, porque o Manhane, posso dizer que foi o substituto, ou o Antônio Sérgio. Escolha um dos dois para assumir em lugar da professora Maria Lúcia, que eu adoro tanto. E tá aí até na tese do porquê, né? Mas, Peter, primeiro ficou legal, vou começar com essa definição de posse que está nos dois. Agora eu entendi, vocês querem que eu responda o que significa a posse como palavra, o significado da palavra. Também. Não sei. Porque não tem essa discussão no interior do movimento. Eu fui atrás. Posse é porque é posse? Tem alguma, mas como tem uma postura mais de contestação, não é isso. Ela traz um contraponto da palavra gangue nos Estados Unidos. Essa é uma coisa que tem que ser procurado mais. Ninguém conseguiu ainda dar uma resposta. Tem aqui um grande amigo, que depois vou conversar com ele, Nino Brown, que está aí, quem sabe uma hora o Nino pode me ajudar a responder. Né? Porque, na verdade, o que é posse? Essa explicação não convenceu a banca. Então, mas reunião de grupos não satisfaz que vocês não querem isso. Por que a palavra posse? Posso te dar uma ideia? Diga. Posse se opõe à propriedade. Mas essa... Posse é quando você se apropria de um pedaço, não é isso? E você se apropria. Pode ser isso. Bom. No contexto da rua, pelo menos, né? A ideia de que você toma aquele lugar por si, toma posse. Quem sabe? O problema todo é que quando a gente jogar isso daí, eles podem assumir, vir um discurso deles, mas não é um discurso que saiu do grupo, mas foi uma definição de fora, entendeu? Eles não falam isso. Não é essa postura, não. Mas é interessante, é da onde veio essa palavra posse. É uma coisa recente, dá para descobrir. Estão vivos ainda os criadores disso. Precisa entrevistá-los e conversar com eles para ver da onde veio isso. Agora, a questão de cultura e política, eu estava conversando com o Kibe anteontem, né? E ele falou assim, você explora mais o Gilroy, que parece-me que o pessoal dos estudos culturais estão respondendo isso. Que, na verdade, a proposta deles é que esse pessoal está fazendo isso que você disse. Eles estão trabalhando dentro da política, dentro do espaço dito cultural, politicamente. Não existe essa separação tão estanque. E no fundo, se você pegar o Racionais Sem Violento, que ele fala assim, o carnaval era o espaço do povo. Era. Hoje não é mais. Hoje o branco está no destaque e o negro está sambando no chão. Eu acho que às vezes não está nem sambando no chão mais. E está mal e porcamente na arquibancada. E nas beiradas, vendo a entrada e vendo a saída. Isso é um jogo político. Então, essa coisa que você fala, que eu achei muito interessante, está se construindo uma etnicidade? Poxa, bom para pensar, eu poderia ter conversado com você antes. Que eu acho que é isso. E sabe o que é interessante essa etnicidade? Esse é um país que não é só difícil ser negro, é difícil ser branco também. Uma vez eu estava numa reunião e eu cheguei para a ex-mulher do Martinho da Vila, que já teve mulheres de todas as cores, e eu vou falar da mulher branca dele, né? E eu não conhecia, tal, chama Russa. E aí eu cheguei e falei assim, não, porque aquela branca, ela levantou, botando o dedo em riça em cima de mim, você está me discriminando. Eu falei, mas você é branca? Mas a mulher ficou irada, porque para ela, como eu tinha a ousadia de chamar a branca na frente do Martinho de branca, a russa, né? Não a branca. A russa de branca. Então, nesse país é difícil, ninguém assume nada. É o país em que ninguém é ninguém, ninguém é nada.
Você vai perguntar uma pessoa, não, Batista, sabe, eu sou branco, mas meu avô é índio, meu bisavô era preto. Começa algumas coisas que eu acho neurose isso, né? Que as pessoas têm uma necessidade de ser mestiço aqui. É uma necessidade, eu falo, não, eu não tenho mestiço nenhum. No encontro que eu fui lá da Bahia, num curso, eu fiz uma besteira. Falei assim, eu sou o mais preto daqui. Queriam me matar. Eu falei, sou mais escuro, só isso, gente. Mas eu não podia ter a ousadia de dizer que eu era mais preto. Porque você não pode nem ser mais preto, nem ser mais branco. Então, quando o movimento hip hop vem e começa... Porque uma coisa interessante é que eles param de fazer um discurso mais racialista, que faziam no começo, né? Nego Limitado, Júri Racionais... O próprio Taíde também tinha algumas músicas, para começar a falar do local e da vivência onde o negro está, colocar a questão racial mais ou menos por cima, mas identificar essa pessoa, e aí, depois eu volto ao que você está falando. Está construindo uma etnicidade? Pode ser que esteja. Que influência isso tem nos estudantes? Muito séria. Essa história que eu conto aí, na tese, eu posso contar aqui. Da reunião que teve ano passado, da morte do rapaz no baile do Racionais, que o Brau chama e fala assim, eu não vou cantar mais a música 157, que é a história de um cara assaltante, e que o cara sai bem, né? Mas no final ele fala, ó, cuidado, essa não é a saída. A molecada tá vendo isso como a melhor saída a ser o assalto, o crime. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula numa escola na Castro Alves da periferia. O ano passado, um menino de 10 anos chegou para a professora e falou, o que você vai ser quando crescer? Assaltante de banco. Ela falou, menino, você tá louco? Você sabe qual é o destino do assaltante de banco? Cadeia ou cemitério. Ela veio falar comigo e falou, professora, isso é sério. Ele não tá brincando, ele vai ser assaltante de banco mesmo. E ele sabe que o destino é esse, mas ele não tem outra perspectiva de vida. Ele não está estudando para vencer na vida. Há um elogio da miséria? Não é que há um elogio da miséria. Há um elogio de você não ter uma vergonha de morar na periferia. Agora, não ter vergonha de morar na periferia é o seguinte, todo mundo me odeia. Então eu odeio todo mundo. Então fica aquela coisa assim, onde você mora? Eu moro no Jardim Elisa Maria. Tem a manha de ir lá? Acabou. E por que você não vai? Porque é o seguinte, se você não for lá e você não tiver para trocar, você morre. Se você entrar lá e não for representado, não for comigo, você não anda. E o que é aquilo lá? É um lugar, um fim do mundo. E a pessoa vai arrumar serviço, mente que mora no bairro do Limão. Porque se ele falar que mora na Elisa Maria, ninguém dá emprego para ele. Então ele tira, que eu acho legal, o Talsi, ele tira dessa situação de oprimido, de discriminado, uma forma de identidade. Agora, de onde vem isso? De uma sociedade tão desigual que você fala assim, ó, a melhor coisa que você tem é ser ladrão. Agora, eu fico pensando, gente, eu fiz uma campanha política que eu me lembrava bem, Maluf candidato a prefeito de São Paulo, contra o Suplicy. Aí os caras chegaram pra mim, Maluf assim, mas ele é ladrão, mas ele vai ganhar. Mas ele é ladrão, mas ele vai ganhar. Falei, então vamos botar alguém na detenção. Porque já não tem mais um significado. Ser ladrão é algo que você tem que ser marginalizado. Isso está sendo também relido na periferia. Só que não é isso que o hip hop quer. Não é isso que o rap quer. O rap quer que as pessoas lutem para mudar. Agora, vai lutar para mudar primeiro para ter orgulho. Então você caiu numa coisa muito complicada, que você vai dizer para ele, não tenha vergonha de morar na periferia. Tá, a pessoa não tem vergonha de morar na periferia. Eu tenho orgulho, mas, gente, eu dei aula para um aluno que eu falo assim, ó, tem uma música do Racionais, é 171, moleque fala, não, professor, é 157. Eu peguei e falei assim, como é que você sabe? Meu irmão tá preso. Acabou, ele já sabe, 157 assalta, mão armada e tal. 6ª série, o Mardito não aprendeu nada de história, mas sabe que 157 é crime. Então, você nota, da onde ele tá tirando isso? Que o rap tá dizendo pra ele que ele não tem vergonha de ser o que ele é. Voltando, não é a mesma coisa que tá acontecendo na Bahia. Porque lá, eu tentei fazer esse contraponto, porque lá é mais oficial. Aqui é mais contestatório. Só que não é um movimento revolucionário, não estou dizendo que tem que ser. Né? E eles ficam meio assim, é PT, não é PT.
é Luiza Erundina, porque a Luiza Erundina deu espaço. Não é opção. A Luiza Erundina, quando foi prefeita, ela abriu as escolas para esses caras darem palestra. E na época eles não faziam tanto sucesso assim. As pessoas sabiam que existia. Ó, tem um pessoal de menininhos, moleques aí, que falam umas coisas bastante interessantes, e eles se ofereceram. Então ia pra, você tem que estudar. Eu tenho uma entrevista com o Taíde, que o Taíde fala assim, a gente tem que incentivar essas pessoas a estudar mesmo, ele tem que fazer, é pena que eu não fiz nem o ginásio completo. Esse pessoal saiu de office boy a artista, mesmo que não queiram ser chamados de artista algum deles. E aí eles estão tentando passar uma mensagem. Isso. O Brasil está mudando? Tá. Muito? Tá. Aí você fala assim, é o de baixo de cima. Não, mas não é só isso. Um dos duelo desse é o MV Bill. E o MV Bill está numa posição bastante interessante. Olha o que ele faz. Ele é ator, ele é músico, grande sucesso, só que ele também é autor de um livro acadêmico, né? Que é o Cabeça de Porco. E criou um partido, PP Pomar, que todo mundo disse que aceita, todo mundo falou, mas ninguém ajudou ele justificar ele legalizar o partido. Só que ele foi negociar com o Lula durante a campanha como PP Pomar e levou o grupo de militantes do hip hop para conversar com o Lula, que deu uma briga que eu coloco mais ou menos aí no movimento hip hop terrível. Os caras falam assim, não, esses caras não nos representam. Quantos eles são? O Racionais diz, em 50 mil manos. Que em São Paulo não quer dizer nada, né? Mas vou dizer uma coisa, é uma potência perante o movimento negro. 50 mil manos eu gostaria de ter. A minha entidade gostaria de ter. Agora, quantos são organizados? Não, tem mais do que isso daqui. Quantos são organizados? Em números. Olha, hoje, eu não teria uma coisa para dizer para você assim em números. Porque estão sendo criadas algumas novas organizações que agora não são mais postas, agora é núcleo cultural. Então eles não estão mais assumindo, não estão mais se formando tanto quanto um posse. Mas eles são, sei lá, umas 10 mil pessoas organizadas que ficam mais nos seus bairros periféricos, né? E estão mais agora sendo muito influenciados pelo PCdoB, pelo PT, que são os dois partidos que na verdade agora está se partidarizando, né? Antes eles não estavam partidarizados. E a Força Ativa que você falou, eles são, eu acho que é um grupo hoje muito politizado, marxista, que é aquilo que a Laura fala, que ele não veio, eu queria que ele viesse aqui, porque você imagina eu fazer um discurso que eu estou defendendo um filme, que o filme tem um negro e tal, o cara, moleque, posso dizer isso. Chega e fala assim, já me falaram que negro quando envelhece vira de direita. E eu olhei, me chamou de direita na cara dura. E depois o outro vai defender e falar assim, pô, o Batista antes foi muito mais radical, tal. Depois eu vou pensar bem e falei, esse cara concordou com o outro. Eu fiquei velho e fiquei reacionário mesmo. Porque antes eu era radical, hoje eu não sou. Falei, que é uma situação complicada, né? Mas o que é isso? Gente, eu fiz questão de botar ali a literatura que eles estão lendo. Falei, só falta o capital. Só falta o capital ali dentro. Ho Chi Minh está faltando. E eles viraram uma liderança? Agora, qual é a importância dessa liderança? Eu estou falando de cidade Tiradentes, que na verdade tem uma pessoa que eu não descobri que já entrou na USP. Moram 250 mil pessoas nesse bairro, que é um bairro meio extenso, e não tem ninguém da USP. De repente você tem um grupo de 16 pessoas estudando, nenhuma na Universidade de São Paulo, mas dentro da universidade, que já saiu, e óbvio que eles estão lutando violentamente para vir para cá. Eles são uma elite? São uma elite, são uma mudança, hoje eles são bastante respeitados, são chamados para algumas reuniões e cada vez mais para refletir o lado político do movimento. Eles faziam um contraponto com a frente, com a força, com a Aliança Negra, hoje não fazem mais, né? Hoje eles já estão mais próximos um do outro,
Na época existia uma diferença muito grande. Claro que esse novo forçativo não tem nada a ver com o primeiro, né? Que eu conto. Como sobrou um tempinho só, Laura, Frente Negra, paradigma da mestiçagem e a questão até mesmo do TEM, quando eu estou falando que eles fazem parte do paradigma da mestiçagem, é do projeto Nação, que engloba todo mundo. Aquela última coisa que eu coloco da defesa e tal, até para o Teatro Experimental do Negro, eles também lutavam por uma democracia racial, que é um problema muito sério, que o MNU também luta por isso. Só que qual é a questão pós-MNU que marca? É que começa a haver uma coisa assim, ó, eu estou preocupado mais com os negros do que com o restante da população. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui dar uma entrevista para uma mulher da BBC, foi muito interessante que eu dei entrevista, ela pensou que eu fosse o João Batista, professor da USP. Depois, no final, ela descobriu que eu não era o João Batista, professor da USP. Mas tudo bem. Aí, já tinha ido à entrevista. Aí ela pegou e falou assim, professor, o senhor não tem... o senhor não tem, como é que é, pena, acho que é isso, das pessoas brancas que não conseguem entrar na universidade por causa dos negros que estão entrando pelas cotas? Aí eu peguei e falei assim, eu choro por eles. Agora, só choro, porque, gente, o negro não entrou nunca e ninguém nem chorou por isso. Porque as pessoas estão olhando assim, pô, mas olha quantos brancos que tinham condições de não entrar, e quantos negros que tinham condições de não entraram também. E como não vai aumentar as vagas, um abraço. Eu ainda dou a minha solidariedade para os brancos que dançaram. Eles não dão solidariedade para os negros que dançaram. Esse é o grande problema. Então o movimento começa a trazer, eu sei que isso assusta o Peter Fry. Entendeu? O Peter anglo-saxônico, que trabalhou numa sociedade que é dicotômica e chegou numa sociedade que não é dicotômica. Mas eu acho que esse trauma, eu entendo o que é isso. Não. Pessoal, eu não estou brincando não, é porque eu estou me lembrando de uma entrevista que uma menina me falou, uma americana. Vou contar rapidinho, que tinha uma americana estudando aqui, negra. Eu fiz ela veio e me agarrou, começou a me beijar. Eu falei, nossa. Falei, pô, tô bem na fita. Aí ela pegou assim, pô, você é o primeiro negro que eu vejo aqui na universidade, não sei o que e tal. Aí por quê? Ela veio dos Estados Unidos, negra, ficou na Avenida Paulista e fazendo curso aqui. E as pessoas da Paulista levando ela para os espaços que eles conheciam. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou te dar um banho de negritude. Aí comecei a levar lá para os bailes, para a escola de samba, tal, pá. E essa menina tava me adorando. Começou a ver, tem negro no Brasil, o negro está na periferia. Aí um dia eu tô com ela no camisa verde e branco, num sambão legal, negro para tudo quanto é lado. Ela vira para mim e fala assim, pô Batista, sabe que eu gostaria de morar no Brasil? De ter nascido no Brasil? Eu falei, por quê? Ela falou, sabe o que é? Meu pai é alemão. Não, minha mãe é alemã. Meu pai era negro. Meu pai eu não conheço ninguém da família dele. E a minha mãe, eu conheço toda a família. Meu pai teve 2 filhos e morreu. Eu moro com a minha mãe. E quando minha mãe veio, quando se reúne a família, o meu avô canta músicas alemãs na mesa. E eu não posso amar minha mãe porque nos Estados Unidos eu sou negra. E aqui eu seria mulata. Eu poderia dar o amor que eu gostaria de dar para minha mãe, que eu não posso dar nos Estados Unidos. Eu fiquei olhando e falei, pô, isso é um drama muito sério. Então ela falou assim, pô, aqui no Brasil eu teria uma outra oportunidade. E ela começou toda nervosa porque só via branco no Brasil. Então, não estou dizendo que essa é a saída. Deu para você entender o meu raciocínio? Que não é a saída. Mas, sei lá, historicamente a gente vai ter que passar por esse trauma dessa radicalização. Né? Então, o movimento vem com essa postura de colocar essa questão da etnicidade, fazer essa separação, fazer aquilo que olha, nós vamos pagar aquele preço, talvez, que Thomas Skidmore falou eu acho que você estava, eu não estava, lá em Brasília, no encontro que foi feito com o Fernando Henrique, que ele pegou e falou assim, olha, vocês do movimento negro estão assumindo a posição
birracial dos Estados Unidos e tal. Mas olha, o pacote não é só isso. O pacote tem preconceito, discriminação, conflito, papapá. Mas eu não sei se vem todo esse pacote. Você está entendendo? E também não sei se a gente vai viver isso até aprofundadamente. O que, na verdade, eu sinto é que o que precisa, o que o Brasil precisa passar, isso eu não abro mão. O Brasil, em primeiro lugar, precisa assumir que isso é bom, que ele é racista. O branco brasileiro precisa saber que ele não é melhor do que o negro por uma questão genética. É política. Que o negro foi posto nessa situação porque o Estado não permitiu que ele evoluísse. Por que o Batistão está defendendo o doutorado na USP? Porque o Batistão foi filho da Dona Maria que dizia: estude, filho, porque os brancos não gostam de você. E você precisa dar certo, você só vai dar certo se você estudar. Demorou para me acreditar nela, mas deu nisso, né? Então é bem isso que dá. E para mim o que eu acho, encerrando, essa mudança que está acontecendo no Brasil não é muito fruto do movimento negro, não. É fruto do encontro do Congresso da África do Sul contra o racismo, que não é à toa que aconteceu num país do apartheid. Nas duas primeiras conferências, a África do Sul era o exemplo maior de discriminação. No primeiro, os Estados Unidos tinha as colônias africanas, e o Brasil passou pelas 3 conferências apresentando o negro na mesma condição das 3. Aqui é natural que o negro esteja numa situação inferior. Eu cansei de ver gente chegar aqui, uma vez eu estava numa sala de aluno contando computador. O cara chega para mim e fala assim: você trabalha aqui? Não. Você está visitando aqui? Não. Onde fica a secretaria? Eu já estava querendo, xingar o cara. Xingar, porque, aí no fim o cara fala assim: você faz o que aqui? Eu falei: você quer a secretaria? Sai daqui, sobe aquela escada e procura lá em cima. Porque era incapaz de sacar. Você estuda aqui? Porque para ele não pode. Uma vez eu briguei aqui no bandejão, porque não queria me servir só macarrão, queria que eu comesse arroz com macarrão, eu não como arroz com macarrão, parei o bandejão. Aí, quando eu fui discutir com a menina pegou e falou assim: você trabalha onde? Qual é o seu registro funcional que eu vou reclamar com o seu chefe? Coitada dela, né? Você não precisa dizer.